Eu só quero informar a todos que podem ficarem tranquilos que não será tomada nenhuma medida prejudicial para que venha prejudicar cada um dos meus apoiadores. Isso eles podem ter certeza que tudo vai permanecer do jeito que está. Então, se eu tomei opinião política, não foi por vontade minha. Na realidade, essa opinião foi tomada pelo próprio Adriano a partir do momento que ele começou a traçar metas para prejudicar a minha candidatura. Então, eu tomei a decisão de que era melhor para mim, era melhor para o vereador Amilson Rafael, até porque a gente estava praticamente nós três sozinhos, o Amilson e o Léo do Cocal, no partido, e a gente sabe que cálculo de voto é complicado. Então, a gente sabia que um faria tranquilamente, o primeiro, mas o segundo seria complicado. A gente acharia que fazia, porque a gente ia brigar para isso, mas a gente preferiu não pagar para ver. Então, a gente naturalmente pediu para o prefeito Adriano Barros nos ceder pelo menos aí 2 pré-candidatos, que era para terminar de compor a chapa dos republicanos, que não foi aceito. Então, fizemos outro tipo de proposta, que na política é assim, é feita de proposta. Isso acontece até no Congresso Nacional, a gente vê lá o Lula se arranhando com o deputado Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, e não seria diferente aqui no município. Então, não, da mesma forma, não foi aceito pelo prefeito. Então, tomamos a decisão de apoiar o grupo político da pré-candidata Rita do Araçá, nos termos que já foram publicados, e vocês entendem essa situação. Então, era só esse meu pronunciamento com relação à política local aqui que eu queria fazer. Com relação ao PCC dos agentes, o vereador Mestre tinha me cobrado agora há pouco antes de iniciar a sessão, e eu tive a iniciativa de ligar agora para a secretária de saúde e perguntá-la acerca do PCC. Então, ela me confirmou que já foi finalizado o PCC, então somente vai ser apresentado só ao prefeito para ele analisar, e logo mais será encaminhado para cá, para a Câmara, para a gente também apreciar os termos da respectiva, do possível projeto de lei que vem aqui. Então, vocês aguardem aí nesses próximos dias. Eu creio que já está chegando aqui na Câmara de Vereadores. Eu quero agora convidar o vereador... 6 vereadores, Amilson e Edinaldo, e pré-candidato Léo do Cocal, pela posição que vocês tomaram, e tudo que eu vinha dizendo aqui ao longo do ano inteiro. Eu saí do grupo desse malfeitor. Fez um ano agora em maio, especificamente a data eu não lembro, mas o mês foi o mês de maio, entendendo naquele momento que de forma alguma eu votaria nele. Que Deus me mostrasse caminhos pelo qual eu seguisse a minha trajetória, tanto na vida pessoal como na política. E Deus abriu portas para mim, janelas, e assim se seguiu a minha vida. E eu fui ao longo desse ano mostrando quem ele é de fato, mostrando de que forma ele vem tratando os cidadãos no âmbito geral de Joaquim Gomes, da forma que ele vem tratando os professores, os agentes de saúde e endemias e principalmente o povo. Eu citei exemplos aqui de algumas famílias que foram traídas por ele. A falta de escrúpulo dele chegou ao extremo quando politicamente ele traiu o deputado Antônio Albuquerque, o qual tanto fez com o nosso Joaquim Gomes, mas terminou de cair, além do Albuquerque, parceiros e aliados indiscutivelmente. E a forma que eles foram tratados só respaldou minhas palavras. Vocês são fruto, como eu fui, como a vereadora Márcia foi, e como principalmente o povo de Joaquim Gomes foi tratado por eles. Somos fruto do descaso desse malfeitor, somos fruto da discórdia no ponto de vista dele, de não entender de que forma o povo e os políticos e os profissionais de saúde em todas as áreas do nosso município devem ser tratados. Eu digo a vocês, pré-candidatos do PSD, supostamente o pré-candidato William Barros. Eu vou citar o nome aqui dos pré-candidatos desse partido: Dr. Diogo Gonzaga, que é vereador, Nelciano, Dé, Aguinaldo,
Tissussa, Josivaldo, Rodolfo, Vera, Eliane, Josi e Ricélia. Entendendo a vocês, pré-candidatos, além dos 2 vereadores que têm mandato, Diogo e Nelciano, vocês têm uma luta árdua e contínua. A exemplo do Tissussa, que defende a bandeira no Cocal e é um líder nato no ambiente dele, onde tem as amizades, tem as famílias, tem os amigos que acreditam nele. Dizendo o Aguinaldo, que carrega a bandeira do vereador Zé João, o qual foi um excelente vereador, não teve êxito na reeleição, mas tem uma família exemplar e trabalhadora no nosso município. Amigo dele da Pedra Talhada, que é um exemplo naquela região de usina gris e assentamento, o qual desenvolve um trabalho significativo com a população. Eu digo a vocês, pré-candidatos, aí vem Rodolfo, que é filho do ex-vereador dentro da Rosa, Josivaldo, Vera, Eliane, Josi e Ricélia, que com a entrada do William Barros para disputar, vocês já nascem politicamente mortos. Quando eu digo nascem mortos, é porque o prefeito quer enterrar vocês vivos. Vocês perdem a chance de disputar. Vocês perdem a chance de emparelhar politicamente com os outros candidatos, porque naturalmente ele vai pedir voto para o sobrinho, não considerando vocês que são parceiros políticos dele. O William Barros postou a seguinte frase: bom dia, meus amigos, eu sei de onde vim e aonde quero chegar. Não preciso utilizar de instrumentos da perseguição, tampouco da humilhação para alcançar voos mais altos. E quem tentar fazer isso comigo não vai prosperar, porque tem um Deus que me protege e me guarda. Meu coração não tem espaço para sentimentos ruins ou negativos. Vou trabalhar muito, principalmente para ajudar quem mais precisa e fazer a diferença, porque é essa a minha essência e a minha missão. Fazendo uma reflexão aos cidadãos de Joaquim Gomes e aos políticos, ele já está premeditando o momento político futuro dele, entendendo que ele já tem uma vaga de vereador garantida. E aos cidadãos, eu deixo essa exclamação para você, William: me aponte em Joaquim Gomes a ação ou cidadão a ação que você teve, ou cidadão que você visitou e fez alguma coisa por ele, como quando 4 anos de secretário de administração ou 3 anos de chefe de gabinete. Mostre uma ação política sua para com os munícipes da nossa cidade. Essa é uma reflexão de esclarecimento, entendendo que tudo que eu vim dizendo aqui ao longo desse ano que se passou está se concretizando, e a esfera política do nosso município, as decisões, é principalmente do povo. Eu estou fazendo parte como político para esclarecer e passar para vocês a credibilidade que a vereadora Rita está transparecendo ao longo desses 4 anos de vereadora. Ela sim, de fato, está e olha com os bons olhos para o nosso município. Meu muito obrigado, que Deus abençoe a todos vocês. Vereador, você da parte, quando o senhor fala sobre a questão de William Barros, o que o senhor disse aí tocou no meu coração. E imaginando aqui, tudo o que aconteceu já foi tramado pelo gestor, onde ele tentava colocar o William Barros como um pré-candidato a vice, botou ele filiado no partido e conseguiu com que o Nelciano e Diogo ficassem no partido, colocou as outras pessoas, e já sabendo que os 2 meninos seriam uma escada boa para o William, que são os que estão nas pesquisas mostrando, vai colocar o William como vereador, mas o senhor sabe para que é, né? É para atacar o voto dos próprios aliados, que sempre foi feito esse tipo de política. Ele sempre gostou desse tipo de política. E quando o Edinaldo fala aqui, eu
ressalto as palavras dele. Tudo o que aconteceu, eu quero deixar bem claro aqui ao povo de Joaquim Gomes, quem traçou, quem articulou, quem planejou tudo isso para que Edinaldo, Amilson, Léo ficasse fora do grupo do Adriano, foi ele, o próprio. Nino estava presente, Edinaldo estava presente, Nelciano estava presente, Diogo estava presente, Gonzaga estava presente, o próprio Elias candidato estava presente nessa reunião. Ele acertou tudo, deixou tudo pronto e na última hora, como se a gente fosse um filho sem dono, como se fosse um qualquer, pois jogou a gente na sarjeta e disse: vejam como vocês querem fazer. O que queria fazer? Sabe o que foi que fazia, vereador? Edinaldo, eu quero conversar só com você. Com o Amilson eu não quero. Depois mandava recado para mim, eu converso só se for com o Amilson. Depois disso, só converso se for com você, Léo. Você sabe para que era, né? Para criar discórdia entre mim, Edinaldo e Léo, que é a prática dele. Eu espero aos vereadores que tenham sucesso na sua caminhada, vereador Nelciano, vereador Diogo, vereador Cícero, que fazem parte do governo. Hoje não, o vereador aqui com mais mandato não vai mais fazer parte da política, entre aspas, na Câmara de Vereadores, vai fazer parte da política local, com o genro dele, trabalhando como ele sempre trabalhou, pedindo voto porta a porta, da forma que ele sabe fazer. Mas, em momento nenhum, vereador Paulinho, a nenhum aqui dessa casa foi feito pelo menos um convite. Não que eu sei que tem muitos que não queriam ser. O convite de ser pelo menos vice-candidato na chapa do prefeito. Pois naturalmente as políticas que se acontecem nos municípios sempre acontece da Câmara indicar um vice-prefeito do lado do governo. Mas como ele sempre disse, e enfatizo aqui, a Câmara quem resolve sou eu. Então, tudo se aconteceu e se resolveu. Muito obrigado. Lembrando suas palavras, eu tenho uma situação com a vereadora Márcia, na qual tivemos na prefeitura, naturalmente, para falar com ele, eu creio que no primeiro ano de mandato, e ele entendendo que nós não temos o vínculo de amizade, assim como eu tive no mandato passado até agora com o vereador Edinaldo, o qual da mesma forma ele quis causar discórdia com vocês, ele tentou ao longo de todos esses anos causar discórdia entre nós dois, inventando histórias, botando casca de banana e para gerar o afastamento. Só que nós conversávamos entre nós, numa forma transparente de convivência. E a vereadora Márcia chegou lá na sala de recepção, o qual ele tem um monitor na sala dele, no escritório, e vê todo mundo que chega. E quando a vereadora Márcia chegou, eu não vou tecer as palavras aqui que ele disse, ele falou dela. E casualmente, quando ela entrou, que eu saí, ele falou de mim para ela. E a gente conversando aqui naturalmente, em um outro momento, conversando sobre aquele dia, eu disse: vereadora, aconteceu isso. Ela disse: foi nada, então aconteceu a mesma coisa com você. Aí foi onde a situação vieram a esclarecer. Eu não vou citar o nome, uma pessoa qual eu tiro o chapéu politicamente para ela. Quando o prefeito Adriano Barros ganhou a eleição, na primeira reunião ele fez na Padrão Assessoria. O Amilson conhece, o seu Nino conhece, o Guedes. Na Padrão tem uma sala grande, onde tem uma mesa que deve ter umas 15 ou 20 cadeiras. E lá ele sentou na cabeça e foi conversando, e era saindo um da sala e ele cacete. Saindo o outro, ele cacete. Saindo o outro, ele cacete. E esse político, que é um homem muito inteligente, é o ex-prefeito da nossa cidade, foi ficando, ao ponto de ficar por último. Aí ele disse: tem alguma coisa para falar comigo em particular? E o mesmo respondeu a ele: não, eu fiquei para sair por último mesmo,
porque se eu saísse antes, você poderia falar de mim. A sua conduta e sua máscara caiu, malfeitor. E o povo de Joaquim Gomes vai lhe dar a resposta. Meu muito obrigado, que Deus abençoe a todos nós, povo de Joaquim Gomes.